Olá, amigos. A paz do Senhor. A cura de dois cegos. Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isto? Responderam: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Jesus já tinha realizado milagres naquelas terras, não só em Cafarnaum, havia curado a mulher enferma, ressuscitado a filha de Jairo, expulsado demônios e feito vários sinais. Aquela gente incrédula, de dura cerviz, precisava desses sinais para ter oportunidade de crer. Ainda hoje, sabemos que muita gente necessita de sinais, como Tomé. Tomé, se não tocasse nas chagas de Jesus, ele não creria. E os Tomés de hoje continuam existindo, continuam não crendo, apesar da palavra de Deus estar eivada, repleta de bênçãos, de milagres, palavras de conforto, de consolação, e as pessoas vivem à margem da espiritualidade, buscando a carne, viver na carne e aproveitar o mundo e completamente afastado do Senhor. Diferentemente desses dois cegos, eles ouviram falar de Jesus e eles eram limitados pelo seu próprio problema físico. Antigamente, principalmente naquele tempo de Jesus, ser cego ou ter alguma limitação física ou mental era tido como uma pessoa que não merecia crédito, porque era uma pessoa pecadora. Se ela não pecou, seus pais, seus ancestrais deveriam ter pecado para que ela nascesse daquele jeito. Não eram pessoas que tinham boa fama, porque eram rejeitados. Não sabemos se esses dois cegos eram de nascença ou se ficaram cegos. Fato é que eles deviam ter muita dificuldade para se locomover. Nós sabemos, quando andamos no escuro, como é terrível, como tropeçamos, como esbarramos nos móveis, porque não é fácil a gente se conduzir num lugar escuro. Imagina então com essa cegueira, talvez até de nascença, mas eles não titubearam, eles desejavam muito enxergar, eles queriam ver, e ir sabendo da fama de Jesus, que Jesus era capaz de tantas maravilhas e prodígios, eles foram seguindo o Cristo. E eles andaram, deveriam ter andado muito e com dificuldade. Era um cego guiando o outro. Eles não tinham ninguém que os guiasse naquela caminhada. E Jesus, logicamente, deve ter ouvido quando eles gritaram: Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Compaixão significa algo profundo, que toca as vísceras, algo muito forte. E quando ele pede que tenha compaixão, eles queriam que o Senhor movesse em seu âmago, que ele movesse em seu espírito. Mas eles continuavam seguindo e gritando. E falavam filho de Davi, porque Davi era da tribo de Judá. E Jesus também. Eles costumavam chamar a pessoa de filho daquele ancestral mais importante, mais conhecido. Eles falavam filho de Davi. Nós sabemos que não tem sentido para nós. Jesus havia entrado em casa. Por mais que Jesus ouviu, ele continuou sem atendê-los. Eu imagino que o Senhor propositalmente não se voltou para falar com eles. E assim nós, muitas vezes pedimos ao Senhor, continuamos clamando, e parece que o Senhor não está inclinado
a nos ouvir. O tempo é do Senhor, porque o propósito pertence a Ele. Se esses cegos não tivessem fé, não estivessem confiando no seu íntimo, que o Senhor poderia ajudá-los, eles teriam desistido quando o Senhor não os ouviu. E muitos de nós, o Senhor não me ouve, o Senhor não quer me atender. Muitas vezes o Senhor apenas, Ele quer nos provar para o bem, para que nós possamos persistir, para que nós possamos continuar crendo e confiando que só Ele é capaz de fazer. Quando o recurso humano acaba, quando findam as esperanças na terra, o Senhor entra com provimento, o Senhor entra com provisão, o Senhor entra com um milagre. Era isso que esses cegos buscavam, e eles devem ter ficado tristes quando o Senhor entrou em casa, só que eles não desanimaram, eles foram até lá, e o Senhor se surpreendeu, e o Senhor se alegrou, porque eles não desistiram, como também nós não podemos desistir, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça difícil, para o Senhor não há nada complicado, porque tudo vem dele, tudo pertence a Ele. E o Senhor pergunta: crede que posso fazer isso? É muito importante ter fé. Não se agrada a Deus o que não tem fé. Jamais agradaria a Deus, porque o Senhor, Ele quer que creiamos, que confiemos, e à medida que nos relacionamos com Ele, que o conhecemos mais em intimidade, quando buscamos pela palavra, pela oração, quando através da palavra raciocinamos sobre tudo que o Senhor fez nesta terra, tudo que o Senhor viveu, tudo que Ele fez para que nós pudéssemos ser salvos. Quando meditamos nesses temas, nós vemos que o Senhor não se afasta de nós. Ele só se afasta quando pecamos, porque o pecado faz separação. Mas Ele sempre está com ouvidos inclinados para ouvir. E quando o propósito dele é que esperemos, porque nós precisamos persistir, Ele deixa que nós esperemos por um tempo maior, mas sempre para o nosso bem, porque nada o Senhor permite para que nós sintamos mal. Ele sempre quer que sintamos bem e sejamos felizes. E na presença do Senhor, apesar de lutas, dificuldades, quedas e fracassos, o Senhor nos toma pela mão e nos levanta, porque estando o Senhor próximo de nós, Ele está sempre disposto a nos socorrer. Quando eles disseram que tinham fé, que eles criam, o Senhor tocou nos olhos deles. Onde que o Senhor precisa tocar em você? É na sua falta de fé? É algum problema físico que tem te atormentado? É alguma doença crônica, algum mal que persiste por tanto tempo? E você tem aquele desejo de ser liberto, de ser curado? Onde que você quer que o Senhor toque? Que o Senhor possa aumentar a sua fé, que a sua fé possa prosperar através da convivência com o Senhor, na leitura da palavra, na meditação, para que nós possamos responder a Ele: sim, Senhor, eu creio. E o Senhor tocou nos olhos deles e eles enxergaram. E quando Ele disse: faça-se conforme a vossa fé, é porque depende também de nós crermos de verdade, não de boca para fora, porque muitos pensam que têm fé, mas na verdade só tem o desejo de receber algo que é muito forte dentro de si, mas isso não significa fé. Fé é quando cremos que possamos receber, mesmo sendo difícil, mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldades, caminhos tortuosos, nós continuamos perseverantes, porque esses cegos poderiam ter desistido ao primeiro obstáculo, quando Jesus se afastou e entrou em casa, mas eles foram atrás. Eles mostraram, Senhor, que grande era a fé deles. E nós estamos persistindo, nós estamos crendo que mesmo sendo difícil, o Senhor pode fazer maravilhas em nossa vida? Não podemos continuar
tendo um relacionamento com Cristo só de pedir, de querer que Ele faça algo para nós. Temos que aproximar dEle para honrá-lo, para adorá-lo, para dignificarmos o nome, para divulgarmos o reino para outras criaturas. E isso que os cegos fizeram, apesar do Senhor ter pedido cautela, que eles não falassem para ninguém, eles desobedeceram e saíram divulgando. É muito difícil a gente receber uma graça tão importante, a gente sentir a presença de Deus na nossa vida, que realiza tanta coisa boa, que nos dá paz no coração, além de tantas bênçãos diárias, por mínimas que sejam, não existe bênção pequena, todas são especiais e nós divulgamos. Quando ele pediu que divulgássemos a palavra, por Samaria, em Jerusalém, por todos os cantos, nós temos que obedecer. Neste tempo, o Senhor proibiu, porque Ele não queria que divulgasse muito, para que aquelas pessoas que o perseguiam não viessem atormentá-lo antes do tempo. Ele sabia o que poderia acontecer, mas agora a ordem é outra. A ordem é que divulguemos o reino do Senhor, que divulguemos as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida, como estamos passando por tormentas, dificuldades e lutas e estamos vencendo, porque o Senhor está conosco, segura na nossa mão, nos ampara e através do Espírito Santo nos consola. Que nós agora imitemos esses cegos que foram curados, que receberam tamanha graça, que nós possamos falar por sobre os montes, por sobre os telhados, quem é Jesus, o que ele pode fazer, principalmente a salvação que o Senhor disse em sua palavra. Ele morreu por nós. Ele morreu para que tenhamos vida em abundância e para que nós consigamos chegar ao reino de Deus, que é o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo para todos que confiam no Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Esteja conosco hoje e todos os dias, porque Ele prometeu. Ele estaria com seus filhos. Que Ele nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados e continue conosco. Amém. Que assim seja. Amém.